Preciso não dormir até se consumar o tempo da gente. Preciso conduzir um tempo de te amar, te amando devagar e urgentemente. Pretendo descobrir no último momento um tempo que refaz o que desfez, que recolhe todo sentimento e bota no corpo uma outra vez. Prometo te querer até o amor cair, doente, doente. Prefiro então partir a tempo de poder a gente se desvencilhar da gente. Depois de te perder, te encontro com certeza, talvez num tempo da delicadeza, onde não diremos nada, nada aconteceu, apenas seguirei como encantado ao lado teu. Ao lado teu. Janaíne Pavani, no piano. Estamos iniciando o programa Entretantos pela sua TV Evangelizar. Eu sou Carla Fioravante e na próxima hora nós estaremos juntos para conversar sobre temas atuais. Fique comigo, seja bem-vindo, bem-vinda, sinta-se abraçado, abraçado. Nós estamos começando. Por longos anos, a pessoa jurídica tomou conta de mim. Escrevo desde que aprendi a ler. Decidi que é hora de libertar este grande amor do peito. Preciso compartilhar para fechar o sentido e o sentimento. Quero muito ouvir de você e juntos desfrutar impressões sobre a vida, as letras, libertar a pessoa física que pulsa em mim. É com esse pensamento que eu apresento a minha convidada do programa Entretantos de hoje. Mas no terceiro bloco, ainda teremos mais um convidado. Mas é com muita honra que eu quero convidar você a conhecer Renata Frade. Muito obrigada. Estou muito feliz pelo convite, pela apresentação. Jamais imaginaria ser apresentada por um texto, enfim, que eu criei justamente num momento crucial da minha vida, né, de uma transição em que eu decidi me assumir também escritora, além de todas as coisas profissionais, enfim, colocar para fora essa veia artística, né? E quando, Renata, que você sentiu que a literatura pulsou forte em você dessa maneira? Eu acho que a literatura está entranhada em mim desde a infância, né? Eu tive uma mãe que me incentivou muito a ler e eu sempre gostei muito. Comecei pelos gibis, né, do Maurício de Souza, e eu era ávida por qualquer tipo de livro, então a escola também incentivou demais. Então eu amava fazer redações, amava discutir os textos, né, literários, isso até a escolha da minha profissão. Eu acabei enveredando pelo jornalismo, mas sempre estudei a literatura em paralelo. Era um hobby que se tornou uma profissão
tempos depois, né? Depois de trabalhar em redações, enfim, em agências de comunicação, a literatura ela se tornou profissão, mas ela também, para mim, é uma missão de vida. E o fato de eu ter convivido com tantos escritores nacionais e internacionais a trabalho, eu acho que isso meio que autoafirmou dentro de mim, né? Uma coisa que eu entendi muito o que significa essa arte no contato com essas pessoas. E eu acho que a literatura é como se fosse um ar para mim. Eu preciso dela para eu ser o que eu sou, entendeu? E fazer o que eu faço. E você consegue transbordar em palavras aquilo que pulsa internamente dentro de você? Eu acho que isso é um exercício constante e eterno, porque é muito difícil as palavras traduzirem toda, né, a nossa ebulição interna. Então, quando a gente faz esse exercício, a gente está buscando uma voz que não é só artística, a gente está buscando a si mesmo. Então, é um autoconhecimento antes de você ser um artista. É quem é você e por que você precisa dizer isso ao mundo. Isso diz muito sobre você. Então, a prática da literatura é algo que, assim, eu acho que minha escrita ela vai ter padrões comuns, como, por exemplo, falar muito sobre a questão do feminino, sobre os marginalizados na sociedade, falar isso de uma forma, às vezes, forte. Tem um apelo social, então, na tua escrita também. Eu busco isso, esse olhar sobre as pessoas que não são assistidas pela sociedade. Então, isso eu acho que é algo que vai sempre permear a minha escrita, mas sempre com viés muito feminino. Mas eu acho que a forma pode mudar. Acho que no momento essa minha voz é uma voz muito ainda de uma mulher que está no mundo contemporâneo buscando um empoderamento junto com outras mulheres. Quando você publicou o seu primeiro livro, você sabia de todo esse... que você estaria se despindo e, assim, também alcançando outras pessoas? Você tinha mais ou menos isso, assim? Que feedback você teria disso? A experiência de ser publicada é uma emoção única. É como se você estivesse colocando um filho no mundo, por mais que o primeiro livro que eu participei, que é a antologia Patuscada, da editora Patois, ele é uma antologia de contos e poesias. Era uma reunião de outros escritores. De vários escritores, conhecidos ou desconhecidos como eu. E, enfim, foi assim um golpe de sorte, eu acho, de enviar para a editora colher esses escritos, uma poesia e um conto. E, assim, a emoção que eu tive quando eu vi pela primeira vez o livro, que foi na sessão de autógrafo, e dar meu primeiro autógrafo na vida, teve um significado que eu jamais poderia imaginar, porque as páginas, aquele papel, significavam a minha vida inteira. Então, aquilo para mim não tinha preço, sabe? Era um sonho mesmo. Então, assim, eu acho que quando a gente escreve, várias pessoas me deram retorno sobre esses contos, essas poesias. Graças a Deus a maioria gostou, mas, enfim, também se não gostasse seria ótimo ouvir as críticas. Mas eu acho que a gente não consegue alcançar. Então, isso é que é o bonito também da arte. A gente se surpreende até com o que a gente faz, porque as pessoas têm olhares sobre ela, o que a gente faz que a gente nem imagina, né? Esse livro da qual você está mencionando é o Contágios? Ou é a antologia? É a antologia Patuscada. Deixa eu só pegar aqui para a gente mostrar para o nosso público. Esse aqui você tem um conto e uma poesia. Exatamente, um conto chamado RG, cuja protagonista é uma transexual que também se prostituiu e sofreu uma violência. Você fala desse tema de agressão, de preconceito. Exatamente. E tem uma poesia que é extremamente lírica, extremamente feminina. Então, esses opostos também é uma coisa que me encanta trabalhar nessa produção literária. E esse aqui, Contágios, é seu? Esse é também uma antologia só de contos, publicada pela editora 8,5, que é também uma editora super importante no Brasil. Foi organizada pelo crítico literário José Castelo, que inclusive reside aqui em Curitiba, é um dos principais críticos e jornalistas que cobrem literatura no país. E eu fui aluna dele numa oficina e ele, enfim, organizou essa produção dessa turma nesse livro. Então, temos aí autores que já foram publicados e outros
não publicados. E eu escrevi um conto, Irmandade, porque ele foi assim, uma junção da minha prática profissional, trabalhando com autores, de entretenimento e alta literatura. E eu quis falar sobre o mercado editorial de um jeito literário, ficcional, que eu achei que eu poderia ser inovadora, né? Abordar de uma forma que ninguém nunca fez. Essas diferenças que, para mim, são rotuladas pelo mercado de uma forma que eu acho ruim, porque eu acho que existe o autor bom, Sim. o livro bom, independente de gêneros e do que a pessoa escreva. Mas o mercado faz essa distinção, né? O autor de entretenimento é aquele comercial, que é best-seller normalmente, e o de alta literatura que ganha os prêmios literários, que ele é mais de vanguarda ou experimental e estudado na universidade. E aí eu quis fazer uma junção desses mundos que não se comunicam, que não se cruzam na vida real. E essa junção se deu através de uma protagonista, que é uma lagartixa, que é uma crítica literária, que invade as casas das pessoas pelas paredes para saber o que elas estão lendo e para saber como é que ela pode aprender com o que elas fazem em casa para que ela lecione literatura. Só que essa crítica, ela acredita na alta literatura, ela não acredita na literatura de entretenimento. Sim. E aí ela encontra uma escritora de entretenimento num quarto escrevendo um romance daqueles bem açucarados que vendem 100 mil cópias e ela acha aquilo um horror. E aí existe um embate entre a crítica e essa autora no conto. Aí mais eu não falo para, enfim, vocês buscarem o desfecho disso, né? E a gente encontra disponível, porque você tem uma rede, né, um trabalho que também envolve outras pessoas nesse ramo da área tecnológica, onde a pessoa pode ler num iPad, num e-book, né? Conta um pouquinho pra gente desse seu trabalho, que você também, a partir do seu olhar como escritora, você consegue desenvolver outros escritores. Sim. Na verdade, isso foi uma coisa bem paralela mesmo. A minha profissão na área editorial começou antes da profissão mesmo como escritora, né? Por isso que eu me assumi uma pessoa física há pouco tempo nessa área. Então, esses livros, eles podem ser encontrados, só para retomar, nos sites das respectivas editoras, tanto na Patois quanto na 8,5. Mas, desde 2002, eu comecei a trabalhar com comunicação e marketing para o mercado editorial. Foi um destino, eu acho. Eu entrei numa grande agência, a maior do mundo em relações públicas norte-americana, que existe em São Paulo. E havia esses clientes, era a Fundação Biblioteca Nacional, o SNEL e uma editora. E desde então, esse trabalho acabou dando muito certo. Uma novata que entrou nesse nicho e acabou se descobrindo, né, nessa área. E eu não trabalho só com a área editorial, né? Mas realmente o trabalho deu tão certo que outras empresas, outras entidades de livro, eventos literários foram se somando nesses últimos anos. E essa expertise, né, eu até desenvolvi também no meu mestrado de literatura brasileira, falando sobre o mercado editorial brasileiro, que também é uma coisa que ninguém pesquisa. Sim. Né? Ninguém se interessa em saber os reflexos do mercado na produção mesmo do autor e vice-versa, né? Então, esses fenômenos eu venho acompanhando tanto como acadêmica quanto profissional. Há 7 anos, eu abri uma empresa chamada Punch, que desenvolve comunicação e tecnologia, as duas coisas juntas. São mundos que, para um leigo, às vezes, eles não se encontram, né? É difícil você imaginar, mas na nossa concepção, tudo hoje está conectado e tudo se comunica em rede. Então, comunicação para nós é tecnologia e tecnologia é comunicação. E nós começamos sendo inovadores e precursores em alguns ramos, tanto editoriais quanto nesse segmento de tecnologia. Por exemplo, os livros digitais, como você mencionou. Sim. Então, nós abrimos um mercado no Brasil que praticamente não existia. Livros digitais em 2010 significava você encontrar PDFs. Então, nós já desenvolvíamos EPUBs e fomos os primeiros do Brasil a criar um aplicativo de um livro de Ziraldo em iPad em 2011, com game, com autógrafo digital, gravador de voz, interação a toque, trilha sonora. Então, desde então, nós somos
professores nessa área no Brasil inteiro e nós somos também desenvolvedores. E foi uma inovação. Sim, claro. Quero perguntar para você, que acompanha aqui a TV Evangelizar, que sabe que evangelizar é preciso, como é que está a sua leitura? Vou fazer um break, nós temos muito ainda que conversar com a Renata Frade. Fica aí, a gente volta rapidinho. E nós voltamos com o Entretantos, aí na sua casa, no seu coração. E hoje nós temos uma convidada muito especial falando sobre a literatura e as novas tecnologias, a escritora Renata Frade. Nós estávamos falando desse projeto seu, que é uma realidade, né? E na época, quando você começou, era uma inovação, da qual também você propicia que outras pessoas escrevam. E perceba que isso não é um transbordar-se apenas e vamos escrever porque vamos escrever. Tem que ter um sentido aquilo, tem que ter uma técnica. Como que é isso, Renata? Nós, por trabalharmos com comunicação e tecnologia, nós percebemos que a autopublicação, os livros digitais, permitiram uma democratização do acesso a pessoas que são muito talentosas ou pessoas que querem descobrir o seu talento se lançando sem uma editora, porque realmente é muito difícil publicar no Brasil. São poucas editoras, poucas livrarias, então é uma forma de você até lançar muitos talentos que estão sendo realmente descobertos por essas plataformas. Por outro lado, isso é um grande perigo, porque você, quando se autopublica, você não tem um editor, você não tem um revisor, ou você pode até contratar, mas qual é o critério dessa contratação? Então, nós buscamos atender necessidades de escritores, não só que estão começando ou que nunca publicaram, mas também escritores já consagrados que precisam realmente dar uma guinada na sua carreira, dar uma reformulação na sua marca. Então, buscando atender escritores de entretenimento e de alta literatura em qualquer fase de carreira, nós criamos o Punch for Writers, que é um programa único no Brasil, de carreira literária, construção de marca e comunicação para escritores em qualquer fase de carreira e de qualquer gênero literário. Justamente para fazer esse coaching literário, porque não adianta a gente formar uma marca, criar uma identidade e uma comunicação sem um conteúdo bom. E vocês analisam, é possível que a pessoa possa escrever para vocês, por exemplo, e perguntar sobre os seus escritos, se é possível se integrar a isso? Sim, é possível, porque nós temos esse trabalho de coaching literário, que é feito por uma equipe de pessoas que já trabalharam como editores em grandes editoras ou revisores nessas grandes editoras. A gente tem uma equipe para atender essas necessidades pontuais, mas a gente busca, através desse trabalho, é como se fosse um paciente que tivesse múltiplos problemas de saúde. Então, a gente cuida ele de uma forma bem global e encaminha essa carreira. Vocês dão a real mesmo, pessoal. Olha, você está precisando ser moldado aqui, pode mudar a sua linguagem aqui. A gente tem uma preocupação de não descaracterizar a identidade literária. A gente cria essa identidade, a gente busca os diferenciais desse escritor para que eles fiquem evidentes, porque todo mundo tem um talento. Então, mas às vezes ele não é percebido pelo criador. Então a gente está ali para descobrir o talento desse criador. Um trabalho denso, né? Mas a gente não quer que essa pessoa seja padronizada. Certo. Porque ela é mais uma. Sim. Então, tem que ter um diferencial também. Tem que ter né? sempre. Porque é singular, o ser humano é singular. Você é singular, ninguém escreve como você, ninguém lê como você, ninguém entende ou compreende como você. A gente tem um aspecto muito amplo de compreensão, né? Sim, sim. Queria que você falasse um pouco, eu acho que você reuniu 9 escritoras aqui, o livro delas. Sim, sim. É bem interessante, queria que você falasse um pouquinho e também, assim, você que ainda não conheceu, conheça essa literatura, porque vale a pena. Sim, sim. Nós estamos vivendo há 3 anos um grande fenômeno de formação de leitores no Brasil e de leitura mesmo, propiciada principalmente por mulheres. São mulheres que, enfim, têm tido uma empatia muito grande de temas e, inclusive, de união entre si para a força da nossa literatura estar mais presente em livrarias, em eventos, enfim,
porque antes eles eram predominantemente estrangeiros, né? Autores internacionais. Então, nós identificamos esse fenômeno, a nossa empresa, criamos um projeto chamado Lit Girls BR, que é o primeiro no Brasil de literatura multiplataforma para jovens no Brasil. Nós escolhemos mulheres porque a gente identificou que elas são catalisadores desse movimento de leitura, são a mola propulsora hoje que mais vende no Brasil livros. Percebe que a mulher lê mais que o homem? Ela lê mais e ela está mais aberta, né? E nós, enfim, pegamos autoras que são best-sellers e estão envolvidas nessa causa e colocamos nesse projeto. Já realizamos eventos, nós temos mais de 200 horas de gravação com entrevistas com essas autoras, com blogueiros, com leitores, em bienais do Livro Rio e São Paulo, que vão se tornar um filme, vão se tornar uma série de TV. E nós lançamos esse livro porque o projeto ele tem um tripé: cultura, entretenimento e educação. Então, ele é um instrumento também de adoção em escolas. Então, o professor, o e-book, por exemplo, do livro delas, tem um artigo escrito por uma doutora em educação na USP para ensinar como adotar essa literatura em sala de aula. Então, esse livro é uma antologia de contos inéditos, cada autora tem um gênero literário diferente, características diferentes, e escreveu um tema no seu gênero próprio. É cotidiano, relacionamento, exatamente. Afeto. Exatamente. Violência doméstica se fala. Tem um conto que é extremamente teen, sobre questões da adolescência. Tem um que é sobrenatural, ele é dark. Tem um já que é para mulheres mais maduras. Então, são assim, olhares diferentes dessas mulheres sobre o mundo. Mas realmente são temas contemporâneos, né? Principalmente das relações humanas. E esse livro foi lançado na Bienal do Livro São Paulo, no ano passado, entrou na programação oficial. E foi uma alegria, enfim, a receptividade dele tem sido enorme. A gente tem participado de eventos pelo Brasil, lançamentos e discussões. E esse ano a gente está numa fase nova do Lit Girls BR, novas autoras estão entrando. E nós teremos mais um livro do projeto com essas novas autoras. Que bacana, Renata. Sabe o que é mais interessante? É você possibilitar outras pessoas, estar no meio de pessoas que já estão inseridas nesse contexto. Sim, né? sim. E também dar voz a essas pessoas, que muitas vezes não conseguem. Né? A gente percebe que é um pouco difícil publicar, como você disse, no Brasil, né? É difícil você ser lido e também você ir de encontro com a alma do outro. E é um desafio muito grande, né? Sim. Eu acho que essa alma feminina que você nota, né, e denota que as mulheres conseguem expressar, também alcança muito além fronteiras, né? E esse projeto, eu acho que tem muito a ver com pessoas que através da leitura ou através da escrita se transformam e podem transformar o outro. Então é uma ajuda, não é uma autoajuda, né? Exato. Porque até essa questão da autoajuda, se você já está lendo uma outra pessoa, você já não está se autoajudando. Então a gente que trabalha com literatura, com uma escrita um pouco mais elaborada, a gente percebe que sim, é preciso ter esse olhar atento para a sensibilidade do outro, mas também orientá-lo. Eu acho que em todos esses temas que você mencionou, que são cotidianos e são vivências brasileiras, né, da nossa realidade brasileira, que precisa também se estender, né, que essa possibilidade de vocês divulgarem outras pessoas também consegue fazer isso. E qual é o objetivo daqui para frente com isso? O nosso projeto, ele tem um foco muito grande no incentivo da leitura para o jovem, adolescente, enfim, ou até recém-formado. E por isso a gente vai lançar um aplicativo gamificado para estimular essa leitura, um aplicativo do projeto. E o objetivo é que ele transcenda fronteiras, que ele encontre leitores fora do Brasil, de língua portuguesa. Porque ele é realmente um cartão de visitas dessas escritoras que, enfim, são validadas pelo mercado como escritoras de qualidade. E a gente parou muito, né? Sim. A gente parou, claro, é imensurável a admiração numa Clarice Lispector, né, no Mia Couto, em tantos nomes da nossa literatura e da literatura portuguesa, enfim, da literatura estrangeira.
e que a gente acaba não adquirindo um conhecimento de que há novas escritoras, há novos escritores. Sim. Isso também é um trabalho que vocês estão fazendo. Sim, e é um trabalho muito difícil, porque nós estamos sendo empreendedores editoriais e tecnológicos, o que é algo heróico no Brasil. Nós, inclusive, assim, vou até aproveitar esse espaço para dizer que a gente está precisando, inclusive, de patrocínio, de ajuda, para até lançar o aplicativo e essas outras plataformas, né? Essa série de TV, esse documentário, porque assim, é um projeto ambicioso e é um projeto que a ideia é que ele não tenha fim. Então, que ele acompanhe a evolução da nossa literatura e que cada vez ele alcance mais professores, mais leitores, justamente para valorizar a nossa cultura, para que a gente se conheça o que está sendo feito. Exatamente. Você poderia deixar um contato para as pessoas, né, contactarem vocês, tanto para ajudá-los, quanto também quem tem interesse em escrever, em se integrar ao projeto? Sim. Bom, eu vou deixar 2 sites. O da Punch, minha empresa, ele é Punch, P de pato, U, N de nariz, CH, comunicacau.com.br. E o programa Punch for Writers é punchforwriters.wordpress.com. Está aí no seu GC. E o telefone da nossa empresa é 21 3241 7072. A nossa empresa trabalha para qualquer tipo de conteúdo, qualquer tipo de empresa ou de autor, mas é um desafio muito grande porque a gente tem essa coisa da criatividade, da inovação, né? Sim, sim. Renata, você acha que as pessoas no Brasil hoje, mesmo tendo todas essas possibilidades, todas essas aberturas, precisam ler mais? Eu acho que literatura ou leitura, porque não ficção geral, é necessário também para a formação de uma pessoa, eu acho que a leitura, ela nos faz sermos cidadãos antes de sermos qualquer coisa. E assim, a partir do momento que nós nos formamos cidadãos com a leitura, nós temos que ainda sabermos nos posicionar no mundo. E a leitura nos permite isso. Ela permite que a gente se autoconheça, mas também saiba se relacionar com o mundo. Então, a leitura nunca vai ser demais, porque a leitura ela é imprescindível para o indivíduo, para ele existir. Em sociedade, em cultura, ela define um país, ela define um grupo. Então, assim, não se pode pensar um projeto de país sem você pensar um projeto de leitura. Totalmente ligada e linkada à nossa educação. Exatamente. Quero agradecer imensamente você. Foi prazeroso conhecer o trabalho. Eu não conhecia o livro delas. Hoje fui presenteada e indico para você. Conheça mais sobre esse trabalho da Renata Frade, conheça mais sobre o que ela divulga, o que ela fala e acredite, continue acreditando na nossa cultura, na nossa literatura, porque nós só temos a agradecer de pessoas como você estarem aí na liderança e acreditando nas palavras e além delas. Eu que agradeço, Carla. Foi um prazer imenso ter esse espaço. Foi uma alegria ter essa acolhida tão afetiva aqui junto a vocês. Sinta-se sempre acolhida, sempre abraçada. No próximo bloco, nós estaremos com o Dr. Sérgio Lima e vamos falar sobre amor patológico. O que será que é? Fica com a gente volta já já. E estamos de volta com o programa Entretantos. E como eu disse, o Dr. Sérgio Lima, como se caracteriza um amor patológico? Então, é um tipo de relação que a pessoa tem em que ela fica muito sofrida, né? E que geralmente esse quadro começou a ser descrito nas pessoas que se relacionavam, principalmente mulheres, né? Porque a dependência química é muito comum em homens, então as mulheres dos dependentes químicos, né? Então, o dependente químico ele é uma pessoa, às vezes, muito desorganizada, egoísta, sem muitas perspectivas, né? E essas mulheres, então, elas se relacionam com essas... a maneira como foi descrito no primeiro foi isso. É uma pessoa que ela se abandona, né, para cuidar do outro, né?
excessivamente cuidando desse outro e se esquecendo de si próprio e restringindo a sua vida, né? Parando de sair com os amigos, ter relações saudáveis com a vida e ficando muito ligada nessa pessoa que está sofrendo de algum quadro psiquiátrico ou não, né? Mas que é uma pessoa que de alguma forma não valoriza tudo que essa pessoa dá para esse outro indivíduo, né? O ser amado, né? O ser amado. Dr. Sérgio Lima é psiquiatra e há muitos anos trabalha, né, nesse ramo da doença mental e está nos explicando que esse amor patológico, na verdade, pode ser percebido pela pessoa ou precisa de uma orientação, precisa de uma ajuda médica para se perceber. Muitas vezes esse é um quadro em psiquiatria que a pessoa tem muita dificuldade de se perceber adoecida, porque ela caracteriza a experiência amorosa como cuidar do outro, né? Que é uma parte da experiência amorosa saudável, vamos pensar assim, mas não é a única e exclusiva, e essas pessoas têm muito essa dificuldade de perceber isso. Então, às vezes, são familiares que percebem, né? E elas às vezes assim, começam a ter um quadro depressivo associado com isso, às vezes com ideação até de morte, dependendo da circunstância, né? E isso leva a pessoa a muita angústia, muito mal-estar e um descuido consigo próprio, né? Com a saúde física, emocional em geral, né? É diferente da paixão, né, Sérgio? Porque a paixão, ela tem um tempo assim, menos duradouro do que, no caso, o amor patológico, né? Sim, a questão da paixão, ela em média dura 3 anos, né? Assim dizem os teóricos sobre a paixão. E o que acontece é que essa pessoa, ela fica um pouco como se estivesse apaixonada eternamente, né? Ela se coloca em situações vulneráveis, né? Para poder cuidar desse indivíduo amado, né? E passando por situações constrangedoras e cada vez mais se abandonando, né? Abandonando o cuidado com a própria família de origem, né? Os filhos, às vezes os pais, né? A gravidade está aí, né? Exatamente ela não perceber isso, né? Aquilo que a gente em psiquiatria chama de não ter crítica, né? Isso acontece em outros quadros psiquiátricos, mas no caso de amor patológico isso é muito evidente. A pessoa fica obcecada pela outra. Obcecada, e esse talvez seja um dos sinais e sintomas para alguém que está sofrendo aí, ou alguém que está em casa, que está me ouvindo agora e que quer entender um pouquinho se você preenche critérios ou não, é exatamente isso. Se você passa o tempo todo, o dia inteiro, pensando onde a pessoa está, o que vai acontecer com ela, ou se de alguma maneira ela pode te abandonar, ou você pode perdê-la, né? É um medo frequente de ser abandonado. Isso, exatamente. Quer dizer, qual é a diferença? Alguns em casa podem estar pensando, mas essas pessoas têm ciúme? Tem, com ciúmes. Mas a diferença do ciúme patológico é que no ciúme patológico, essa pessoa pode ser violenta. No amor patológico, a violência é contra a própria pessoa que ama, né? Essa pessoa que padece do amor patológico, né? Ela se violenta, ela se machuca, ela se agride para ficar, né, nesse relacionamento. E existe tratamento? Ah, sim. Algumas ocasiões, dependendo dessa obsessão ser muito frequente ou não, a gente pode medicar a pessoa, né? Alguns antidepressivos, alguns calmantes, né? Alguns benzodiazepínicos podem ajudar a pessoa a se restabelecer aos poucos, né? dessa experiência do amor patológico, e é indicado psicoterapia, né? Uma psicoterapia geralmente de compreensão, de autoconhecimento, né? Porque há uma descrição de que essas pessoas, com frequência, na infância e às vezes adolescência, elas precisaram se desenvolver para cuidar de um pai ou de uma mãe que tinha um problema muito sério de saúde ou emocional, ou um irmão mais velho, ou alguém, né? Então ele foi chamado à vida adulta muito precocemente. Então a experiência amorosa na cabeça dele está ligado a cuidar, né? E dessa maneira. E se há, por exemplo, um rompimento nesse relacionamento?
e a pessoa começa a criar assim, uma compulsão de toda hora estar lá nas redes sociais da pessoa, perseguir a pessoa na rua, não saber lidar com o fim. Isso pode ser considerado também um amor patológico? Pode. E essas situações de rejeição, às vezes, são bem complicadas. São aí que é o perigo da pessoa cometer o suicídio, fazer alguma coisa contra ela própria. E cada vez mais o amor próprio vai sendo perdido, né? Porque quando você é abandonado por alguém, a pessoa não gostou de você, tudo bem, né? Vou tentar outra pessoa, né? Mas as pessoas que sofrem de amor patológico ficam nessa insistência de retornar, cíclico, né? De voltar à relação, de querer, de ficar, como você falou, se perseguindo nas redes sociais, querendo saber do outro, né? Onde foi, que festa foi, procura amigos em comum para querer saber como ele estava, como ele se relacionou, se ele ficou com alguém ou não, quer dizer, e aí a vida dela fica estreitada, né, como a gente chama. Fica stalkeando o ser amado. Isso, é mais não ou menos correspondido. isso, exatamente. Tentando querer saber cada vez mais. Isso é uma coisa compulsiva, né? O tratamento nessas situações é, às vezes, medicar exatamente para parar um pouco, né, com essa obsessividade, né? Porque é um quadro obsessivo, né? A gente acredita que está no espectro lá dos transtornos obsessivos compulsivos, né? Ou da dependência química, ela fica meio que entre um quadro e outro. E, ao mesmo tempo, essa pessoa tem, para ela poder se desligar, ela precisa fazer vamos dizer assim, nenhum contato, né? A solução para o problema é nenhum contato mais. Exclui, bloqueia, tira da vida. Exatamente. Por quê? Porque é frequente que o sujeito vamos dizer assim, a moça está apaixonada por ele, né? Está amorosamente envolvida, e ela começa a tomar uma distância. Aí o sujeito que gera o amor patológico, ele com frequência ele quer deixar a pessoa envolvida novamente, né? Então ele reaparece, sai de novo, dá uma de ficante, e aí a pessoa de novo é atacada dessa vontade de estar de novo, né? Então o ideal é nenhum tipo de contato e, se possível, se envolver com uma outra pessoa, uma pessoa que possa ser mais saudável. Eu sei que é difícil isso, né? Está falando assim, mas se a pessoa não está mais se relacionando, ela tem direitos, né, de se envolver com outras pessoas. Existe outro lado também, né, Sérgio? Que a pessoa pode alimentar essa doença da pessoa. Exatamente. E a pessoa não consegue sair disso. E não consegue exatamente por isso, porque o que acontece é que geralmente o sujeito que sofre do amor patológico é um indivíduo que é muito amoroso, quer muito cuidar do outro, e tem pessoas que às vezes querem se aproveitar disso, né? E aí ela escolhe, vamos dizer assim, a dedo, pessoas que têm maneiras de se relacionar claudicantes, como a gente chama em psiquiatria, né? Sim. Uma hora está afim, outra não está, outra hora abandona, né? Isso potencializa na outra pessoa. Potencializa, é como uma droga, né? Quer dizer, o que acontece com a droga? A pessoa tem o high, né? Tem o suposto prazer com a droga, e depois volta a depressão, a tristeza, a ansiedade. No caso específico da experiência de amor patológico é muito parecido. O sujeito amado reaparece, é envolvimento, vamos casar, vamos viver de novo, vamos voltar a todas as boas que nós vivíamos antes, e daí de repente o sujeito desaparece de novo. E aí a pessoa é atacada de novo dessa fissura, né, vamos dizer assim, pelo relacionamento. E uma dica, assim, para a pessoa, será que eu estou assim? O que a gente pode dizer para essas pessoas para que se percebam, assim, antes disso acontecer, de chegar nesse nível de adoecer mesmo? Começa a prestar atenção se você está restringindo a sua vida de relação, né, como a gente chama. Às vezes você está deixando de se relacionar com pessoas, com amigos que são bacanas para você, que te motivam. Se você está vivendo em função do seu, né, namorado ou namorada ou relacionamento, se você passa o dia pensando nessa pessoa, né? E se você está deixando, de alguma forma, de trabalhar, porque isso às vezes chega a esse extremo. Sim. Tem pessoas que não conseguem trabalhar, não conseguem fazer a sua rotina normal, né? Como se fosse um dependente mesmo. A gente tem que tomar muito cuidado com os extremos. Exatamente. Né? Os extremos sempre adoecem, ou de menos ou de mais. Então, assim, comece a perceber na sua vida relações saudáveis e quais relações que podem ter uma propensão a serem doentes.
né? Porque nós estamos expostos a isso. Nós vivemos numa sociedade muito carente, em que hoje as redes sociais possibilitam de você ter contato com milhões de pessoas e nenhuma delas. Exatamente. Né? Inclusive, esse isolamento social tem crescido muito, porque as pessoas têm 5, 10 mil amigos em redes sociais e passa numa mesa sem interação. Então, assim, se isso vai para um relacionamento ou se isso para nessa questão, é preciso ficar atento. Então, foi muito esclarecedor. Eu espero que, se você quiser saber mais sobre amor patológico, entre em contato aqui conosco, né? Tá o contato do Dr. Sérgio Lima, que é psiquiatra aí no seu GC, para orientar, para ajudar. Quero agradecê-lo mais uma vez. No próximo programa, entretanto, estaremos juntos novamente. Isso aí. E até a próxima semana.